Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Larissa, analista de investimentos do Carteira Empíricos, e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a temporada de resultados dos bancos aí, dos 3 grandes bancos privados brasileiros, e trazer uma visão sobre como foram os resultados, né, comparando um com o outro. Então vamos lá. Tem 4 pontos que eu gosto de olhar ao analisar os resultados dos bancos, né? O primeiro é a receita da parte de crédito, né? As taxas que os bancos recebem, que eles cobram dos empréstimos dos clientes. O segundo é a receita de serviços, então taxa de administração de fundos, dos cartões e por aí vai. O terceiro é as despesas, o tanto que o banco conseguiu ser eficiente no trimestre. E todos esses 3 pontos vão culminar na rentabilidade, né, que no final das contas é o principal ponto de interesse do acionista. Então aqui no primeiro ponto, que é a receita de crédito. Nesse gráfico número 1 aqui da esquerda, a gente consegue ver o tanto que o Itaú ficou para trás em relação ao Santander e ao Bradesco na originação de crédito desse trimestre, né? Então esse foi um ponto que o mercado não gostou muito da performance do Itaú. Aqui do lado direito, nos gráficos 2 e 3, a gente consegue ver que a inadimplência que esses empréstimos têm sofrido melhorou muito anualmente para todos os 3 bancos, né? Então, esses 2 gráficos aqui, eles mostram a variação anual na inadimplência geral dos bancos, né? Aqui para Itaú a gente considera só Brasil. E todos os 3, trimestre após trimestre, vem apresentando uma redução nessa inadimplência, né? O que é um ponto muito positivo para esse setor. Quando a gente fala da margem financeira que vem das taxas efetivamente cobradas nos empréstimos, aí é que é nosso principal ponto de interesse, né, na parte de crédito. Então, nesse gráfico número 1, aqui mostra o crescimento anual da margem financeira, né? Então, peguei aqui desde o primeiro trimestre do ano passado até esse último que eles soltaram o resultado. E fica nítido o quanto que o Itaú vem decrescendo essa linha, né? Então, vem destruindo valor aí, deteriorando a margem financeira, enquanto o Bradesco e Santander vem crescendo essa linha, né? Santander, principalmente nesse trimestre, né? Que teve um aumento aí de 10,2% na margem financeira total. E essa margem financeira, ela é composta por 2 outras sublinhas. A primeira é a margem financeira com o mercado, que depende muito mais da oscilação da curva de juros no país do que da performance e capacidade de execução efetiva dos bancos, né? E a segunda é a margem financeira com os clientes, que essa sim depende da diferença entre a taxa paga pelo banco na captação para os clientes, então nos CDBs, nos RDBs, e a taxa cobrada nos empréstimos. Quanto maior for essa diferença, ou seja, quanto menor a taxa de captação o banco tem que pagar e maior a taxa que ele consegue cobrar nos empréstimos, maior fica essa margem financeira com os clientes. Então, aqui no gráfico número 3, é justamente o crescimento da margem financeira com os clientes que a gente está vendo, que é, vamos dizer, a atividade principal de qualquer banco. E aqui no Itaú, a gente consegue ver de novo uma queda forte há vários trimestres da margem financeira com os clientes, enquanto no Bradesco e Santander, essa margem vem caindo. Aqui a gente vê que, no caso do Santander, ele sofreu um pouco no terceiro trimestre, né, do ano passado, mas ele recuperou bem. E nesse primeiro trimestre de 2021, ele foi o que performou melhor, né? Um crescimento aí de 9% na margem financeira com os clientes. E aqui no gráfico número 2, na margem financeira com o mercado, a gente vê que o Itaú foi muito ajudado por essa linha, né? Teve um crescimento aí maior que 270%, muito pelo trabalho da tesouraria do banco em relação à taxa de juros, né? Que é o que a gente falou há pouco. Então, mesmo com esse aumento enorme na margem financeira com o mercado, o Itaú conseguiu diminuir a margem financeira total porque ele não performou bem na margem financeira com clientes, né? E aqui no gráfico número 4, a gente consegue entender um pouco o porquê da margem do Itaú tá caindo tanto, né? Então, a gente vê, esse aqui é a variação anual do spread com clientes, né? Então, aquela diferença que eu falei entre a captação e os empréstimos, só que percentual. Qual que é a diferença percentual? E aqui a gente vê que essa diferença, que é o spread, vem diminuindo acentuadamente para Itaú. Vem diminuindo para todos. Por quê? A gente está numa trajetória conhecida por vocês, de diminuição estrutural da taxa de juros básica da economia, a Selic. Só que para o Itaú, essa redução tem sido mais acentuada ainda, o que significa que ele está deixando muito dinheiro na mesa, né? Como é o jargão aí do mercado. E Bradesco e Santander vêm reduzindo o spread de uma forma muito mais suave, né?
Nosso segundo ponto de análise, que é a receita de prestação de serviços, também dá uma conclusão parecida. Aqui no gráfico número 1, a gente vê o crescimento anual da receita de serviços de cada banco por trimestre, né? Então, a gente consegue observar que nesses últimos 2 trimestres, o Santander foi o único que conseguiu entregar um aumento expressivo dessa linha de receita, né? Um aumento até bom, de 7% no 4º trimestre do ano passado e de 8% no 1º trimestre desse ano, na comparação sempre anual, né? Porque essas receitas têm sazonalidade. Enquanto que Itaú e Bradesco, quedas acentuadíssimas nessa linha, né? E aí o gráfico número 2, a gente parte para o terceiro ponto, que é justamente as despesas operacionais dos bancos, ou seja, as despesas não decorrentes de inadimplência, né? Então, despesas administrativas mesmo, como pessoal, aluguéis, enfim. E aí, o índice de eficiência, ele mede o percentual da receita que o banco gasta com essas despesas operacionais. Ou seja, quanto menor, melhor para o acionista, né? E aqui no gráfico número 2, a gente vê a variação anual desse índice. Então, quanto mais negativa essa variação, melhor, porque a gente quer que esse índice diminua. E aqui a gente consegue ver que tanto o Bradesco quanto o Santander vem diminuindo paulatinamente a cada trimestre esse índice. Enquanto que o Itaú vem oscilando, né? Tem trimestre que ele consegue diminuir, mas nos últimos 4 trimestres o índice dele aumentou. Então, isso é ruim, né? De novo, é uma destruição de rentabilidade, uma destruição de valor para o acionista. Então, isso culmina no nosso principal interesse aí, que é o lucro líquido, né, do banco. E se a gente olhar para o número absoluto de lucro líquido de cada banco, ele não nos diz muita coisa, né, no comparativo, porque esses 3 bancos têm tamanhos muito diferentes, né? O Santander é consideravelmente menor em termos de carteira de crédito, de receitas, do que Itaú e Bradesco. Então, interessa para a gente ver a variação anual de novo, porque tem sazonalidade nos resultados dos bancos dessa métrica, né, do lucro líquido. Então, aqui nesse gráfico número 1, o único gráfico dessa página, né, a gente vê que tem alguns pontos aqui a serem explicados, né? Primeiro, em Itaú, de um ano para cá, vem caindo bastante o lucro líquido deles, por todos esses fatores que a gente viu anteriormente. Só que nesse trimestre agora, teve um aumento acentuado de lucro líquido. Por quê? No primeiro trimestre do ano passado, o Itaú fez aquele reforço das provisões para a inadimplência. Não sei se vocês lembram, mas quando estourou a pandemia no final de março, nesse próprio trimestre, o Itaú já decidiu fazer um reforço de provisões para cobrir eventual inadimplência que nem tinha acontecido ainda. Então, no primeiro trimestre desse ano, em que esses 2 bancos tiveram uma provisão para inadimplência mais normalizada, teve uma diferença muito grande no lucro. Então, esse aumento de 63% para Itaú e 74% para Bradesco, que a gente está vendo, na verdade, eles são, entre aspas, fake, porque a base de comparação do ano passado é muito fraca, extraordinariamente fraca. Por outro lado, o Santander decidiu fazer diferente. Em vez dele fazer o reforço das provisões no primeiro trimestre do ano passado, ele fez no segundo. Ele preferiu esperar para ver como a inadimplência iria se comportar, para depois fazer as provisões que seriam adequadas. Então, ele fez isso no segundo trimestre de 2020. Vocês podem observar aqui no gráfico que teve uma queda acentuada, inclusive de 41% no lucro do Santander nesse período, né? E a partir de então, ele vem conseguindo crescer o lucro paulatinamente também, trimestre após trimestre. Não são crescimentos enormes, porque esses bancos já são grandes, né? Então não dá para esperar crescimento de startup, mas foram crescimentos consistentes, né? Então, diante de tudo isso, vocês conseguem entender agora por que no dia de soltar os resultados, a ação do Santander subiu, enquanto a ação do Itaú e do Bradesco caiu? Bom, espero que tenha ajudado vocês a entender esses movimentos aí no mercado de ações. Um último recado, não se esqueça de clicar no link aqui embaixo para baixar o Super App da Empíricos, que agora vem com o link da Vitrio dentro dele, que no próprio Super App você consegue consultar seus investimentos, comprar novos ativos, enfim, navegar por todas as opções de investimentos que o mercado financeiro oferece. Um abraço.